Mas hoje a gente tem que lembrar, se vivo estivesse, estaria completando hoje 84 anos. O Negão João, como ele gostava de ser chamado, o Negão João. Porque com o Negão não tem esse negócio de, tá chamando o cara de Negão, ele gostava. Negão João. Esse estado sabe que hoje está como está, porque teve João administrando. Aí você pode dizer assim, mas o João, o João passou muito tempo, sempre que era bom. Tem gente que passa 25, 30 anos e não faz porra de nada. Legal fez essa ponta aí, foi uma loucura essa ponte, cara. Você sabe qual é que está a Barra agora? Eu fiz uma pesquisa, rapidamente, a Barra, depois da inauguração da ponte que João fez, já foram para a Barra, quase 120 mil pessoas moram na Barra. Aí você pode dizer, mas eleitoralmente não é isso, porque ninguém troca o título, ninguém quer trocar o título ainda. Mas já tem mais de 150 mil pessoas morando na Barra, segundo pesquisa, depois da inauguração da ponte que João construiu. Né? Você falar aquela região lá de Pirambu e tudo mais, né? E a gente, com muito orgulho, hoje está parabenizando o Negão João, 84 anos. Aí eu tive que convidar a minha amiga professora Marlene Alves Calombi, a mana do Negão João, que hoje, se estivesse vivo, completaria 84 anos. É isso, minha amiga professora Marlene Calombi, boa tarde. Boa tarde, Paulo, e toda a turma da Jornal, a emissora que mora no meu coração. Eu gosto muito da Jornal, inclusive mandei agora um texto para você, da satisfação em ver que a direção da Jornal marca um tempo ao trazer o nosso colega Carlos Ferreira, né? Carlos Ferreira. Para a grade de programação da emissora. Embora que se eu fosse responsável por essa programação, eu teria mexido com a presença dele em outro horário. Mas, esqueça, nós estamos aqui para falar de Dr. João Alves Filho, meu irmão, com muito orgulho. E, Paulo, em dezembro de 2020, João Neto me pediu para escrever um texto num encarte especial do Correio de Sergipe, em que eu escrevesse sobre ele. E eu dividi o meu texto em 3 partes. Primeira parte, o homem. Depois, o intelectual e o estadista. Então, o homem, nós sabemos que os homens de êxito, eles permanecem sempre em movimento. Eles cometem erros, que não seria diferente, mas eles não se dão por vencidos. Eles sempre estão à frente do seu tempo. João veio de uma origem humilde, classe média simples, do bairro Santo Antônio. Éramos 3 irmãos de pai e mãe, os 3 mais velhos. E meu pai tinha por lema que os filhos estudariam e seriam vitoriosos na vida pelo estudo, né? Então, ele fazia qualquer sacrifício, ele e a minha mãe, para que os filhos tivessem uma boa educação. E assim fomos os 3, estudamos no Colégio Jackson de Figueiredo. João começa estudando no bairro Santo Antônio, na escolinha de 3 irmãs, que o chalezinho ainda existe, inclusive na Avenida João Ribeiro. E daí, Colégio Jackson de Figueiredo, onde João, por todos os anos em que estudou, do primário ao ginásio, ele se destaca, né, como excelente aluno, extremamente responsável. E entre a turma
do bairro, ele era, assim, um ícone, né? Extremamente querido e respeitado, né? E João se forma no ginásio, que naquela época a gente tinha solenidades, né, de conclusão de curso, de ginásio, e um dos colegas dele era Albano Franco. E João inaugura uma nova etapa na formatura do Jackson de Figueiredo, quando coloca um baile, imagina. Dona Judite e professor Benedito não gostavam disso, era só a solenidade formal, né? E o baile foi no Cacique Chá. Imagina. A época foi, assim, uma maravilha. Depois João vai estudar no colégio Ateneu Sergipense, né? E faz o primeiro e o segundo ano científico. Terceiro científico, então ele pede a meu pai para ir para a Bahia, Salvador, porque ele queria fazer vestibular, que era a decisão, inclusive, do pai. Que o pai, desde ele criança, meu pai dizia que ele ia ser engenheiro. Então ele não tinha muita opção. E João vai para Salvador, estudar no Colégio Central da Bahia, e se sai muito bem, faz vestibular para a Escola Politécnica da Bahia e passa de forma brilhante. Então, essa em síntese, é assim, o homem, né, um filho excelente, um irmão que é difícil de encontrar palavras para dizer do quanto ele foi importante, tanto para mim como para Roberto. Depois casa-se, tem uma trajetória bonita no casamento, 3 filhos, e assim foi um homem que tinha muita fé em Deus, era afilhado de Nossa Senhora Imaculada Conceição, um homem que tinha a família, a religião, o respeito, a amizade e a fidelidade às amizades dele, né? Então, esse é um homem que eu traço na minha história. Depois vem o intelectual. João, ele foi autor de 11 livros, era um homem que tinha uma cultura excepcional, que o torna, inclusive, um grande visionário, né? E era da Academia Sergipana de Letras, era um homem que se destacava, falava inglês muito bem e se destacava pela sua desenvoltura do falar, né? E eu digo sempre que nessa carreira ele era também um conquistador. Por quê? Porque ele tinha aquele sorriso largo, exagerado. Ele era um homem extremamente simples. Então, a sua intelectualidade não o tornou um homem fechado. Não. Um homem agradável. Um papo sobre música, sobre cinema. Ele era apaixonado por cinema, era um cinéfilo do maior nível, né? Então, tudo isso vai culminar com o estadista. Dizia Winston Churchill, do qual João era assim, João era um intelectual, tinha biblioteca por onde ele passava na casa dele, né? E ele tinha um hábito de biografias. E uma dessas biografias, que ele tinha vários livros, era de Winston Churchill. E Winston Churchill dizia assim: a política
é quase tão excitante como a guerra e não menos perigosa. Na guerra, a gente só pode ser morta uma vez, mas na política, várias vezes. Então, aí, quando eu entro na política do estadista, eu lembro que ele foi prefeito muito jovem, né, escolhido por doutor José Hollenberg Leite, que vai a uma palestra de João no auditório do Banese e fica encantado, que já conhecia desde criança, né? Mas fica encantado com as ideias dele sobre o saneamento, né, sobre a parte das águas. Então, o convida e insiste, inclusive junto ao meu pai, para que João fosse ser prefeito. Na época, prefeito biônico. Mas o tempo passa e João candidata-se, entra para a política. E a ideia inicial do meu pai não é que ele fosse para a política, mas que ele desse uma contribuição à cidade, ao estado dele, né? Mas aí João vai para a política, é eleito governador pela primeira vez, né? E o que ocorre? A política toma conta dele. Mas ele era um político que, pela própria característica dele, era o homem que era, acima de tudo, um visionário. E um visionário que tinha um diferencial. Ele era realizador, né? Ele tinha aquela visão de estrategista e ele executava aquilo que ele se propunha nas suas ideias, né? João foi governador 3 vezes, né? Queridíssimo pela população. Eu lembro, Paulo, desculpe se você quiser interromper, desculpe, eu falo muito e falar de João para mim é uma das maiores satisfações da minha vida. João foi levado nos braços do povo a pé quando ele sai da prefeitura, do prédio da prefeitura no parque até a sua residência, levado ali pelo povo. Eram taxistas, eram carroceiros, ali naquele circuito, né, levando o prefeito João Alves Filho até a sua residência. Daí João depois passa primeiro o governo, né, depois ele passa para o segundo governo, né, o primeiro governo foi de 83 a 87, depois ele vai, em 1982, ele é eleito, ele transfere-se do PDS para o PFL, que ele a vida inteira chamava de PFL, depois foi democrata, né? E daí João segue sua trajetória, é eleito a segunda vez governador do estado, com realizações que caracterizaram suas gestões, ao platô de Neópolis, projeto Chapéu de Couro, projeto Califórnia, a construção das adutoras, Hospital João Alves Filho, o terminal portuário Inácio Barbosa, sistema de esgoto de Aracaju. Enfim, João foi, nos seus 3 governos, um gestor extraordinário. Né? Elencar suas obras seria muito tempo a ser usado. Eu vou marcar com a senhora, numa sexta-feira, para a gente bater um papo aqui, descontraído. Que é importante a gente sempre estar falando isso, porque aqui no Brasil é assim, morreu, se arrombou, se acabou. É assim que eles pensam, né? Quando o político não presta, a gente nem lembra dele, né? Mas é importante até para a juventude, para muita gente que está andando em Aracaju, em Sergipe, nem sabe quem foi que fez a obra.
Vou trazer a senhora aqui para a gente bater um papo, para a gente relembrar esses feitos importantes do Negão João. Vou combinar com a senhora, viu? É isso aí. E uma das coisas que eu lhe peço e que me incomoda por demais, quando alguns dizem que João Alves Filho, quando foi prefeito de Aracaju, já estava doente. Isso não é verdade. Esquecem de elencar as diversas realizações de João quando da última passagem pela prefeitura. Não era mais o dinamismo de antes, mas ele estava ali, levando avante o trabalho para o qual ele foi eleito. Mas, olha, desculpem se eu falei muito, eu agradeço por demais a vocês, e a você em particular, pela lembrança do grande João Alves Filho, um político que talvez a gente vai levar ainda muitos anos para parecer um do mesmo naipe que ele. Chega-se perto, mas o grande brilho de João, o grande visionário, ainda está aí, na memória de todos. Paulo, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada a toda a turma da Jornal. E fica o compromisso, a hora que você quiser, eu estarei junto. Um abraço. Bom, 13 horas, hoje, se vivo estivesse, estaria completando 84 anos o Negão João Alves. 13h53, eu vou já falar de sal, palmito, ômega 3 e do óleo da semente da abóbora. Mas antes, vamos colocar o ouvinte no ar. Agora, 13 horas e 53 minutos, aqui na Audiência Popular. Ô, Roberto, tinha um radialista aí, ele fazia o programa da manhã e sempre ele falava: vocês vão ter saudade da Deso. E pelo jeito que eu tô vendo, viu, vai ser isso mesmo. Aqui é Marcos do Conrado. 1h53, mais 30 segundos. Tem mais gente para falar comigo? Boa tarde, amigo Paulo Roberto. Veja aqui a situação, amigo. Os servidores do servidores do Estado estão passando com o IPE Saúde. A situação tá difícil, hein, irmão? Tá. E eu fui informado, eu vi um vídeo que a casa que abrigava o pessoal do SAMU e Lagarto, o governo do Estado não estava pagando e desalugaram. Pegaram o povo lá do SAMU, desalojaram. O vídeo, numa rede social lá do Lagarto, é um negócio vergonhoso, né? Negócio legal, né? Diz que alugaram a casa e não pagaram, tá mais de um ano sem pagar a casa lá e tal. E desalojaram o povo do SAMU lá da cidade de Lagarto. É o que estão falando. 13h54, tem mais gente para falar comigo? Paulo Roberto, pequeno. Volto a ressaltar e afirmar: nosso Brasil na mão de uma facção criminosa. Entendeu? A Marina Silva, que defende o meio ambiente para as ONGs internacionais, né, foi sabatinada e colocada em xeque, rapaz. Colocada em xeque. Uma nojeira. Cortando o agro, cortando as benfeitorias que poderia ser feita do estado dela, que é lá do norte. Ela prefere privilegiar as ONGs internacionais. Até uma rodovia lá, 319, entendeu? Que ela não quer concluir, mas vai fazer uma rodovia desmatando para a COP30. Para a COP30. A serviço entregando o Brasil para as ONGs internacionais, rapaz. Rapaz, a sociedade brasileira precisa se acordar. A mulher é serviço do mal. Descobriu-se também agora o filho do Xandão vendendo sentença, que ele é advogado, vendendo sentença. Descobriu-se também, né, o defeso, né, pescadores no Piauí e no Maranhão. Tem mais pescador do que morador da cidade. Entendeu? Ligado a esse crime aí do INSS, meu amigo. Rapaz, que quadrilha tomou conta desse país, viu? Que quadrilha tomou conta desse país.
Está tudo na internet. Graças a meu bom Deus, o mundo se acordou, a Europa está vendo tudo que está acontecendo aqui, entendeu? Eles estão lutando com unhas e dentes para escapar da represália americana. Mas foram pisar em solo americano, prejudicando o americano, agora a rebordosa vem. Quem com muitas pedras bola e um ali cai na cabeça. Boa tarde. 1h56. Vamos falar de sal palmeto e do óleo da semente da abóbora. Hoje ao vivaço aqui com o pastor Cláudio Honor, o sal palmeto, né? O Wilson Tavares já está tomando com o óleo da semente da abóbora, né? Até a doutora Regiane Agnes está tomando, porque é bom para a saúde, né? São 2 produtos naturais. Boa tarde, pastor. Boa tarde, Paulo Roberto. Boa tarde a todos. Falando do kit da próstata, que é o óleo da semente da abóbora, o sal palmeto, as pessoas, os homens principalmente que estão ouvindo o programa, você está urinando de contra-gotas, aumentou o número de vezes para você ir ao banheiro, pode ter certeza que você deve estar com prostatite. E isso vai trazer vários problemas, como acordar várias vezes na madrugada, a impotência sexual, queimou, urinando devagar, acha que terminou e muitas vezes sai ainda pingando na roupa. É horrível para o homem isso aí. É só você, então, tomar uma cápsula de cada de manhã, uma de sal palmeto e outra do óleo, repete à noite. Você, em poucos dias, vai perceber que você vai voltar, então, ao normal, a urinar com jato, a ter potência sexual, a dormir bem, evitar o mau humor e tudo mais. Ligue agora para o telefone 3512-0362. Eu disse 3512-0362. Ou para o WhatsApp, que é o 991084612. Comprou à vista, compra com desconto. Se preferir, vai dividir no Visa, Master e qualquer cartão. Vamos levar na sua porta, você não vai pagar o serviço da entrega. E não se esqueça, sua saúde não tem preço, ela tem pressa. Um abraço. Um abraço, pastor. Vamos falar da economia? Antes da melhor do Brasil que vem aí, a menina de distância já chega aqui com as notícias. Olha, a distribuidora menor preço do estado, você encontra a cesta básica mais barata do Brasil, 69,90, 18 produtos. R$ 69,90, 18 produtos. R$ 59,90, 12 produtos. A cesta básica mais barata do Brasil está aqui, meu filho de Sergipe, na distribuidora menor preço. Vai lá e fala com a turma do Sério França, 99872-3723. Atenção, Galego do Filé. Tá tudo bem com você, Galego do Filé? Tá tudo, né? Graças a Deus, né? Dona Simona, aquele abraço. 99872-3723. 99911-1703. Vai lá e fala com a turma do amigo Sério França. Alô, Serinho, aquele abraço. Distribuidora menor preço do Brasil. Eu aprendi a fazer economia depois que eu conheci a distribuidora menor preço do Brasil. Eu é quem faço minhas compras, né? Com qualidade aqui na menor preço do Brasil. A rota certa. Oferecimento. Oficina especializada em peças originais. Só na Maravilha Motos. Vamos saber as notícias de Aracaju, principalmente do trânsito. Ela vem aí. Estância está vibrando. Alô, Carla Soares, boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Luciano. E para os ouvintes ligados no 91,3. Olha, atenção você que está circulando pelas ruas de Aracaju. O trânsito está intenso agora na Avenida São João Batista, principalmente nos sentidos próximos ao Hospital São Lucas. Se você puder, evite essa região nos próximos minutos. As rotas alternativas para escapar do congestionamento quem vem da Zona Norte pode utilizar a Rua Lagarto ou a Avenida Désio Vieira de Melo como desvio, e já que vem na região central e quer seguir para o bairro Getúlio Vargas, uma boa opção é a Rua Nossa Senhora das Dores, que segue com bom fluxo neste momento. Motoristas, redobre a atenção, mantenha calma e, se possível, evite os horários de pico. E com a Maravilha Motos, você acelera seus planos.